Este é o tema do sermão dessa noite. Nós já fomos muito edificados hoje com o testemunho do nosso querido irmão de cura, como Deus tem trabalhado no coração, no físico dele. Mas eu creio que ainda há tempo para a gente desfrutar mais de outras bênçãos contidas na palavra de Deus. E o tema é o testemunho de fé e amor da igreja. Testemunho de fé e amor da igreja e a intercessão em favor do seu aperfeiçoamento. É um tema grande, mas eu vou repetir para vocês. Testemunho da fé e do amor da igreja e a intercessão em favor do seu aperfeiçoamento. Então, irmãos, nós iremos estudar agora o capítulo 1, versículos de número 15 a número 19, é a continuidade do nosso trabalho dentro da carta de Paulo aos Efésios. Nós daremos prosseguimento. Esse aqui é o 5º sermão, quando nós começamos a nossa caminhada na exposição da carta aos Efésios. E ainda falta mais um sermão para a gente concluir o primeiro capítulo. Mas, como eu falei naquele início, como o pastor Marcos lá na Pituba fala para a gente, Paulo é que nem, ele faz o prato dele que nem um Masterchef, você tem que ir comendo devagarzinho, né, mordendo devagarzinho, e a gente tem muito suco nessa laranja ainda para sugar. De fato, a gente não vai poder exaurir tudo que a palavra de Deus diz em um texto, em uma perícope, mas a gente vai se esforçando, estudando, e Deus vai dando graça, e sempre que a gente for a palavra de Deus, Deus sempre vai nos mostrar e nos revelar coisas maiores. Então tem sido muito prazeroso, irmãos, estar com vocês, estar aqui na comunhão da Igreja do CIA, que eu tenho amado muito de paixão. Hoje eu estava de manhã lá na Igreja da Pituba, pregando, falando demais de vocês, né? E estou feliz por estar aqui mais uma vez à noite para pregar. E espero que também seja esse mesmo sentimento de vocês, sentimento de alegria e de prazer em estudar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. É um privilégio que Deus está nos dando, irmãos. Então, a introdução. Para um nobre mestre, uma mulher, um chefe de família, uma das suas maiores frustrações está em que sentido? Observe. Aplicar esforços, investimentos, labor, para que um discípulo, um filho, venha progredir nos ensinos que estão sendo aplicados. Todo pai quer que o filho venha progredir, venha prosperar naquilo que está sendo ensinado. Então, a maior frustração para um instrutor, para quem está liderando o aprendizado na vida de alguém, um discípulo ou o filho, é quando ele não progride do estudo, do aprendizado. E quem de nós já não nos encontramos assim também? Quem de nós aqui, essa noite, nunca nos frustramos ou frustramos alguém por não progredir naquilo que ouvimos, naquilo que nós somos instruídos? Em algum momento, em algum dado momento de nossas vidas, instruindo o seu filho e ele progredindo ou você progredindo, nós crescendo no conhecimento da igreja em oração. Então, mas veremos como isso é aplicável no meio da nossa igreja hoje. Então vamos orar, irmãos, pedir a Deus graça e vamos mergulhar no texto sagrado. Senhor, bendito seja o teu nome, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui em tua casa. Eis aqui a tua palavra, ela será pregada essa noite, e eu dependo muito do Senhor. Possa iluminar meu coração, Deus, e dirigir tua palavra a teu povo, e saiamos daqui essa noite ricamente abençoados, no nome de Cristo. Amém. Vamos ao texto bíblico, Efésios capítulo 1, versículo 15 a 19. Diz assim a Escritura Sagrada: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-os
os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. O primeiro ponto que iremos considerar aqui, que cumpriremos, eu chamei de testemunho de fé e amor. Testemunho de fé e amor. E a primeira expressão que se destaca aqui no versículo 15, põe os olhinhos aí, por favor, irmãos, versículo 15. A primeira expressão que se destaca aqui é esse conectivo, por isso, por isso. É uma preposição, por, está vendo aí? Por é uma preposição. Ela está seguida de um pronome demonstrativo, que é a palavrinha isso, por isso, e nós sabemos que é uma locução. Esta locução aqui no texto indica consequência. Há uma consequência aqui, algo que se segue em virtude. Em virtude de quê? Do anterior, lógico, obviamente. Então devemos fazer, olhando esta locução aqui, este conectivo, nós precisamos fazer uma pergunta. E que pergunta é essa? Que consequência? Qual é a consequência deste por isso? Ou, por que isso? Isso o quê? Irrefutavelmente, é tudo aquilo que foi estabelecido. Tudo aquilo que tem relação semântica, ou seja, há uma ligação de sentenças, orações, pensamentos que estão sendo construídos e estão desembocando novas informações. Aqui, neste bloco de texto que nós estamos analisando. E aqui, no caso, no nosso texto sagrado, trocando em miúdos para os irmãos, por isso está falando que Paulo, aquilo tudo que Paulo está comunicando aos seus leitores, lembrem, desde o versículo 3 até o versículo 14, obra do Pai, obra do Filho e obra do, falem, do Espírito Santo. Lembram, irmãos? Veja o detalhe, quando a gente volta aos textos, e lá a gente vê a obra do Pai, que eu disse para vocês que é versículo 3 ao versículo 6. No finalzinho do versículo 6, na parte A, ele vai dizer assim, ele termina toda a obra do Pai dando glória. Ele fala assim, para louvor da glória de sua graça. A obra que o Pai realizou tem esse fundamento. A obra que o Filho realizou, versículo 7 ao versículo 12, tem um fundamento também de glória para Deus. Então, no versículo 12, ainda na parte A do versículo 12, se você for olhar aí, você vai ver Paulo falar assim, a fim de sermos, eu e você, para louvor de sua glória. E a obra do Espírito Santo, no versículo 14, parte B, última linha, você vai ver Paulo dedicando também esta obra para louvor da glória de Deus. Ele diz, em louvor de sua glória. Paulo está dizendo que toda esta bendita obra que nós estamos estudando, a obra da salvação, da redenção do Deus Trino, em louvor e glória, uma vez alcançado aqueles eleitos que agora compõem a igreja de Cristo, gerou um testemunho tremendo, e tal testemunho que essas informações estão chegando aos seus ouvidos lá na Itália. Lembrem-se que nós vimos que o contexto dessa carta é Paulo preso em Roma, sua primeira prisão. Paulo está dizendo aqui que o testemunho desses irmãos tem chegado aos seus ouvidos lá na Itália, lá em Roma, ele tem ouvido isso. Por isso o texto se segue, versículo 15, olha aí, ó. Por isso, ó, o conectivo, por todas essas coisas que eu tenho ensinado e vocês têm permanecido, por isso também eu, tendo ouvido, eu estou ouvindo. Paulo está ouvindo o quê? Ele está ouvindo aquilo que ele mesmo ensinou, que ele mesmo comunicou àqueles irmãos. Essa expressão tendo ouvido é uma palavra grega que ela está numa função
como que se fosse o nosso gerúndio aqui, quando a gente fala estou andando, estou caminhando, estou comunicando. Paulo está dizendo, estou ouvindo, é um processo contínuo. O gerúndio, na nossa língua portuguesa, nos comunica isso. E no grego, é um particípio que faz isso. O particípio tem essa função, e essa palavra está nessa categoria. E ela também é um auristo, que eu já venho falando para vocês aqui, que significa o quê? Uma ação que está sendo realizada em algum momento, lembrem-se, mas que ele se desdobra ao longo do tempo, sem tempo determinado. Ou seja, Paulo está dizendo, esse testemunho de vocês tem chegado aos meus ouvidos e não para de chegar. É isso que ele quer dizer, quando ele diz, por isso eu também tenho ouvido. É um grande testemunho que tem enchido meus ouvidos, não para de chegar, eu tenho ouvido isso o tempo inteiro. E qual é o conteúdo, irmãos, deste testemunho? Qual é o volume disso que Paulo está ouvindo? Veja aí no texto, ainda o versículo 15, ele diz, a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos. Esse é o testemunho. Que glorioso! O que está chegando lá aos ouvidos de Paulo na Itália é o testemunho da fé e é o testemunho do amor. A fé que o povo de Deus tem em Cristo e o amor que eles desenvolvem mutuamente. Isso é maravilhoso, irmãos. E é uma chamada para nós e uma atenção. A fé aqui é aquilo que consiste no Evangelho. Em outras palavras, Paulo está comunicando o seguinte, é como se Paulo estivesse falando isso aqui, olhem, eu tenho ouvido sobre vocês, que vocês têm permanecido no Evangelho, que eu vos entreguei, o puro e verdadeiro Evangelho, vocês estão permanecendo nisso, no verdadeiro e puro Evangelho que eu comuniquei, sem fábulas, sem enfeites, o puro Evangelho. Vocês têm permanecido na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estão em Cristo aqui hoje. Ele se faz presente no meio de vós, através da fé e através do amor que vocês têm mutuamente. E mais, vocês têm cumprido o mandamento do Mestre, que é manifestado nisso, o amor para com todos os santos. Esta igreja aqui, Paulo está dizendo, está chegando aos meus ouvidos toda essa verdade maravilhosa. Vocês estão permanecendo na fé e continuam amando uns aos outros. Irmãos, Jesus um dia disse, em João capítulo 13, versículo 34 a 35, Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também ameis uns aos outros, nisto serão todos vós conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essas são as marcas de uma verdadeira igreja. Se nós queremos ser uma igreja que leva as marcas do verdadeiro evangelho, nós precisamos permanecer na fé verdadeira, e precisamos ter o amor verdadeiro dentro de nós. A despeito de qualquer coisa, o que Paulo está dizendo aqui é que esses irmãos estão permanecendo na fé. A despeito de qualquer dificuldade que eles possam atravessar, eles estão permanecendo na fé. Permanecendo no nosso Salvador Jesus Cristo. E leia-se aqui o amor a todos os irmãos, mesmo lá em Éfeso, como também a todos os irmãos em toda a província romana. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, a partir do verso 16, uma vez que o apóstolo tem dado testemunho de fé desse povo e do amor dessa igreja, a igreja Efésia, e ele acabara de registrar isso, ele está registrando isso, sabe, irmão? Dando também o testemunho. Paulo está ouvindo o testemunho e dando testemunho a respeito deles. Há uma troca de testemunhos aqui. Agora nós vamos ver Paulo comunicando mais sobre isso. Paulo comunica como esse testemunho moveu o seu coração. Aí eu faço um parêntese para vocês aqui.
Como é que fica o coração do líder da igreja quando ele vê a igreja progredindo? Os irmãos dando bom testemunho. O coração dele se alegra. O professor de classe se alegra. Os diáconos se alegram. O pastor se alegra. Porque vê a igreja amadurecendo. Mas quando a igreja está fraca, está fria, está morna, há dissolução, há divisão, há confusão, há tristeza no meio da liderança. Há tristeza no meio do corpo. E Paulo vai agora falar aqui sobre o motivo que move o coração dele. E eu disse a vocês que é a alegria, né? De estarem vendo os irmãos progredindo. Veja o verso 16, diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está dizendo que ele não para de orar. Eu não cesso de dar graça por vós. E o que isso significa, essa expressão, eu não cesso de dar graça por vós? Paulo está dizendo que naquele exato momento em que ele está escrevendo esta carta, é como que se a gente estivesse vendo que pela pena de Paulo, ao escrever a carta, ele está naquela hora orando por eles. Ao mesmo tempo que ele está escrevendo alegre, ele está orando. Não cesso, não paro de dar graças a Deus por vós. Eu tenho interesse. Eu estou com desejo de orar, louvando a Deus pelo comprometimento que vocês têm. Esta expressão aqui, não cesso de dar graças, é a mesma expressão para interesse, para vontade, para constância. Paulo está constantemente orando, agradecido a Deus por eles, por causa desse testemunho. Quando a igreja, ela desenvolve os seus aspectos, o pastor, os líderes agradecem a Deus, louvam a Deus por isso. Quando a igreja ela tem problemas, ela está fragilizada, o pastor ora a Deus, sim, ele tem que orar, em tempo bom e tempo ruim, mas ele apresenta mais choros, ele sofre, ele lamenta, porque ele tem visto que o rebanho tem tido dificuldade em progredir. Mas quando a igreja está crescendo, a oração é de louvor e de agradecimento e de graça, pedindo a Deus que derrame mais sobre aquele rebanho. Paulo está dizendo, eu faço menções, eu tenho interesse de fazer menções em respeito de vós. E esta palavra aqui, oração, que aparece no texto, fazendo menção de vós nas minhas orações, essa palavra oração aqui, irmão, é um verbo também que pode ser traduzido como lugar de oração. Olha como isso é fino. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quando eu ouvi o testemunho a respeito de vocês, eu fiz da minha prisão domiciliar um lugar de oração. Aquele lugar onde eu estou preso, Paulo dizendo, eu fiz um lugar para orar, não em favor de mim mesmo, mas em favor de vocês. Eu me interessei, quando chegaram aos meus ouvidos o bom testemunho de vocês, de orar, de clamar, de derramar meu coração em favor a vocês, por vocês, diante de Deus. Agora vejamos os versículos 17, 18 e 19. Nós já vimos aqui, versículo 15, o testemunho de fé e de amor daquela igreja. Vimos agora a seguinte, no 16, Paulo dizendo que ele está motivado por orar, ele tem interesse em orar. E aqui agora no verso 17, Paulo vai dirigir suas orações. E obviamente ele vai fazer isso a Deus, mas ele não pontuou simplesmente Deus. Veja aí no verso 17, ele diz assim, olha aí comigo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. O que isso implica, irmãos? Implica dizer que ele, Paulo, está dirigindo suas petições confiadamente ao Pai, àquele que é o Todo-Poderoso, de onde o Filho procede. Procede como? Mesma essência, como nós já vimos, mesma natureza divinal. O Filho que é eternamente gerado do Pai, ele é o Kyrios, a palavra aqui, Senhor Jesus.
Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que, onde Paulo e todos os santos são reunidos. Todos nós fomos reunidos em um só Senhor, que é Jesus Cristo. Esse bom testemunho dessa igreja Efésia aqui, há 2000 anos atrás, deve ser também o nosso testemunho hoje. Essa verdade aqui que Paulo está declarando a respeito dessa igreja, deve ser também a nossa motivação. Nós precisamos nos reunir a esta igreja também, no mesmo testemunho. Amém? O filho que deixou toda a sua glória e se tornou homem para pagar a exigência do pai, que foi em sacrifício para a glória do pai. Então Cristo é a glória do pai. Cristo é a expressão perfeita da glória do pai. Cristo é a glória da igreja. Quem é a glória da igreja? Jesus. Não são homens. Jesus é a glória da igreja. Quando Paulo usa aqui essa expressão nosso Senhor, esse pronome pessoal no plural, nosso, ele está dizendo, vamos nos incluir. Eu estou incluído nisso também. Eu estou incluindo nesse desejo de dar esta graça, este louvor a Deus, em todo esse bom testemunho. Então nós somos chamados aqui, irmãos, a sermos injetados também neste processo. Jesus um dia falou, lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele disse assim: tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem é o brilho da igreja? O Filho. É Ele que revela o Pai. É Ele que nos une. Jesus nos une, irmãos. Nós não somos unidos por preferências. Nós não somos unidos por empatia de pessoas. Quem é que nos une? Quem é que nos une? Jesus é o agente unificador da igreja. Então você entenda isso, você está reunido em Cristo. O irmão que está com você aí do seu ladinho, ele está em Cristo com você. Nós estamos reunidos em Cristo. Paulo está dizendo que toda esta obra ele está confiando no Deus de toda a glória, e aí ele vai fazer os seus pedidos. Olha o primeiro pedido. Ele pede que o Pai da glória, olha o texto seguindo aí, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Olha que maravilhoso. Paulo está interessado em orar, ele está orando em favor dessa igreja, e o interesse dele é pedir a Deus que derrame o que sobre aquela igreja? Espírito de sabedoria, que venha sobre esses irmãos, os meus irmãos, ó Pai, derrama, desemboca sobre eles o espírito de sabedoria, e dá a eles também a revelação do pleno conhecimento da tua glória. Imagina, irmãos, todos nós gozando desta graça, ricos em sabedoria, com o coração cheio de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Paulo está orando a Deus, e com desejo e com vontade, para que os santos sejam impingidos pelo poder do Espírito Santo em seus corações, com todo o poder e sabedoria. Você precisa, irmãos, de sabedoria que procede de Cristo, da revelação que procede do Pai. E Paulo está dizendo: Deus, eu sei que eles têm tido um bom testemunho, mas eles precisam de mais. Por quê, irmãos? Porque aquela igreja até o presente momento, nós sabemos, não está sofrendo problemas maiores. É uma igreja, digamos, um quadro perfeito de igreja. Não há perseguição, não há problemas, liderança forte. Nós vimos tudo isso já em sermões anteriores. Mas um dia o problema iria chegar, ia bater na porta da igreja. E quando os problemas chegam na porta da igreja, se a igreja estiver mergulhada em sabedoria e revelação de Deus, ela irá muito bem administrar os problemas. Quando a igreja está ausente de sabedoria e da ação do Espírito Santo na revelação, ela é uma igreja que ela vai ser levada por ventos de doutrinas,
ela vai ser seduzida por qualquer tipo de situação ou obstáculo que venha diante dela. Nós estamos vivendo no nosso país um tempo muito sinuoso, muito difícil, e você pode até estar se perguntando como é que vai ser. Eu lhe digo, busca a Deus para que Ele derrame em você espírito de sabedoria e revelação plena em Deus, e você vai saber lidar muito bem com as circunstâncias que estão se desenhando no cenário político, geopolítico do nosso país. Então você não vai ter medo. Um homem de Deus forte, uma mulher de Deus forte, quando a perseguição chega, quando o problema vem, ele não foge da raia, ele parte para cima, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele está bem certo que Ele é poderoso para guardar o propósito até o último dia. Então Paulo está vendo isso, e Paulo está se antecipando e vendo à frente. Paulo é o pastor dessa igreja, aprisionado em Roma, mas ele está com aquele desejo de orar por aqueles irmãos. Não está presente fisicamente, mas ele está intercedendo por eles, orando por eles. Deus, fortalece o meu rebanho, fortalece eles, para que quando a perseguição chegar, quando o tentador vier assolar, eles não sejam sucumbidos. Então, irmãos, nós carecemos de receber sabedoria e revelação do pleno conhecimento. Amém? Em face disso, irmãos, Paulo continua em sua oração, ele prossegue em sua oração. O segundo pedido, são 4, eu já falei um, agora o segundo. Ele roga por iluminação. Ele pede a Deus que ilumine o coração dos irmãos. Olha no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração. O que é isso, irmãos? A iluminação é obra do Espírito Santo. Quem realiza a iluminação no coração do crente? O Espírito Santo, é Ele que opera, iluminando o coração do crente. Palavra coração aqui é o mesmo termo na Bíblia para mente, para alma, para espírito. São termos intercambiáveis e falam do verdadeiro homem interior. O que Paulo está pedindo em oração para aqueles irmãos? Deus, ilumina os olhos do homem interior dos meus irmãos, que este pleno conhecimento, a sabedoria e a revelação não fique apenas na plataforma, não fique apenas na esfera do intelecto, não fique apenas na categoria dos pensamentos, mas que desçam ao coração e atinjam o homem verdadeiro. Que as doutrinas que eles têm aqui colecionado, que eles têm trabalhado entre eles, tudo que eles aprenderam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saiam da ideia, do ideário, e entre no coração, penetre a alma e rasgue a cegueira, e faça com que o homem verdadeiro, o homem interior, tenha os seus olhos iluminados. É isso que Paulo deseja para aquela igreja. O que desejamos para a nossa igreja é que todos os seus membros tenham isso, sejam iluminados pelo Espírito Santo, que o Espírito de poder possa iluminar o seu coração, o meu coração, e todos nós possamos gozar de todos esses benefícios em plenitude. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo é o agente da iluminação no coração do crente piedoso. Paulo deseja que esta ação do Espírito Santo se complete no coração daqueles irmãos. Por quê? Porque a sabedoria e o conhecimento do divino, cada vez mais depositada no seu coração, esse escopo de graça vindo sobre você, vai lhe tornar um homem mais perspicaz, uma mulher mais discernida, um homem mais apurado espiritualmente, sabe? Quando você está no meio da comunidade e percebe um problema, pelo Espírito Santo você consegue ser guiado para resolver e apagar aquele fogo. Você não é aquele que chega com mais gasolina para fazer queimar mais. Você é usado para apagar o fogo do problema, porque você tem discernimento, você sabe de onde está procedendo aquilo. Você sabe que talvez aquela história ruim não vai progredir bem para a igreja, não vai ser um bom testemunho para os irmãos, vai causar celeuma, e você não quer isso. Então você vai ser mais perspicaz, vai ter discernimento. E uma vez iluminado, irmãos, Paulo faz outra oração, ele roga mais uma vez, ele pede, terceira vez, pelo discernimento da esperança e do chamamento que Deus os fez.
e de sua riqueza em Cristo. Verso 18, ele diz assim, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e a herança dos santos. O pedido aqui, mais uma vez, uma vez iluminados, é que pudessem fazer a leitura correta. Qual é a leitura correta que eles precisavam ter? Você foi chamado como filho de Deus. Você foi feito filho de Deus. Você é herança de Deus. Você lembra daquilo que a gente estudou? Você é filho de Deus, você é herança de Deus. É essa leitura que eles precisavam ter, a obra do Pai no Filho. Esta é a glória da herança, cujo valor está no Filho, quando ele foi enviado para pagar a exigência do Pai. Um quarto pedido de oração, que eles conhecessem a eficácia do poder de Deus. Aí, irmãos, o primeiro pedido foi para que o Senhor lhe concedesse espírito de sabedoria, revelação em pleno conhecimento. Pois ele pede para que os irmãos sejam iluminados, conhecerem depois a esperança do chamamento e a razão de porque eles são herança de Deus, e conhecer o poder eficaz de Deus. O verso 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Esse é o poder divino incomparável. Aqui, irmãos, já é um gancho para o próximo sermão, viu? Paulo já está lançando o anzol para fisgar o coração dos irmãos no próximo sermão. Mas eu vou falar aqui a vocês. É esse incomparável amor divino que nossa mente é incapaz de conceber, de mensurar. O amor que é eficaz, que transforma o pecador, que transforma o homem morto e dá a ele vida outra vez. E é por esse poder eficaz, atuante no coração do crente, aos que cremos, o texto diz isso. Paulo deseja que este poder eficaz opere no coração dos eleitos, dos santos, daqueles que creem. Paulo está dizendo que naturalmente nós não conseguimos ter isso, nós precisamos que isso seja concedido por Deus. Nenhum de nós podemos conceber isso com a nossa mente limitada. E isso é uma concessão do Senhor. Amém? Em graça. Então, irmãos, expostos esses versículos, eu quero caminhar para as minhas tradicionais conclusões. Meus irmãos, e na verdade eu quero me dirigir a vocês, irmãos, como ministro do Evangelho. E não é porque apenas eu estou aqui falando do Evangelho para vocês como um porta-voz, mas cada um de vocês também são ministros de Deus, propagadores da verdade. E eu quero fazer essas aplicações como forma de oração para mim, algo que eu me comprometi e que eu desejo que você também se comprometa como ministro de Deus, de Cristo. A primeira aplicação e a minha primeira oração, e eu espero que seja a sua também, é em favor do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento da nossa fé e oração e amor. Que Deus nos desenvolva em fé e em amor. Amados irmãos, consequentemente e exaustivamente, nós precisamos fazer um mergulho para dentro de nós mesmos. A primeira coisa que eu e você precisamos é olhar para dentro de nós. Fazer um mergulho dentro de nós mesmos, porque nós somos levados a olhar sempre para o exterior e não olhamos para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual é o nível de fé que estamos. Qual é o nível da nossa fé e o nível do nosso amor? Primeiro precisamos mergulhar dentro de nós mesmos e enxergar o nível de profundidade que nós estamos. No que tange ao conhecimento e à vida prática, irmãos, você precisa conhecer e praticar. Conhecer as doutrinas, conhecer os princípios elementares da fé, os nossos distintivos, mas você também precisa praticá-los. Não adianta conhecer e não praticar. A marca do verdadeiro cristão é conhecer e praticar. Então você só vai saber olhando para dentro de você mesmo, fazendo uma introspecção, um mergulho dentro de si
e olhando para você e percebendo quais são os seus limites. Eu e você precisamos fazer isso. Nós precisamos voltar, nos arrepender, nos curvar diante do Senhor. Não podemos ser rasos, irmãos. Nós não podemos ser superficiais. Precisamos conhecer e praticar. Se somos rasos doutrinariamente, consequentemente seremos facilmente seduzidos pelo nosso próprio coração. O maior inimigo do crente não é o estereótipo, é o seu próprio coração. O homem que acha que não precisa se curvar, se humilhar para aprender, para perdoar, para amar, ele já se enganou a si mesmo. Acha que é insuficiente para ele já se enganou a si mesmo. A ortodoxia bíblica, que são os conhecimentos das verdades bíblicas, são as marcas do verdadeiro cristão. Então, cristão, avalie-se hoje. Olhe para dentro de você hoje e se rebaixe mesmo, se humilhe hoje. Eu preciso fazer isso, debaixo da graça do Senhor, debaixo dos preceitos bíblicos. Eu preciso me avaliar. Deus está falando conosco aqui há semanas. Nós precisamos nos responsabilizar com isso. Somos responsáveis. O pastor é responsável, o diácono é responsável, o irmão também é responsável. Todos nós somos responsáveis. Pense você que tudo que você está ouvindo e tudo que eu estou falando, daremos conta a Deus no dia do tribunal. Tudo que nós pensamos, tudo que nós tecemos, iremos dar conta a Deus no dia do seu tribunal. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus e daremos conta em cada ato, cada sentimento, cada palavra, tudo que fazemos. Então, cristão, olhe dentro de si. Seja como a igreja Efésia aqui neste ponto. Manifeste a graça do conhecimento e o amor mútuo. Pratique. Ó, meu irmão, considere o que eu estou lhe dizendo. Pense nisso. Considere isso por amor a Cristo, por amor de Jesus. Faça isso. Uma igreja viva, ela se desenvolve no conhecimento doutrinário. Sim, é a marca. A igreja tem que ter no púlpito pregação verdadeira. E a igreja precisa praticar aquilo que ela ouve. Esse é o verdadeiro evangelho. É praticar as doutrinas que nós ouvimos. O amor verdadeiro, meus irmãos, ouçam bem. O amor verdadeiro entre os santos é um mandamento do nosso mestre, é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Você não pode amar uns e odiar outros. Olha, o texto nos mostrou aqui que eles se amavam a todos. Não pode existir um grupo aqui e outro grupo acolá. Não pode existir um amando aqui e outro amando outro acolá. Temos que amar a todos. Você não pode ter inimigo na igreja. O Senhor disse, ó, ame até os seus inimigos, mas não os tenha na igreja. Aqui são minhas palavras. Não os tenham na igreja. Na igreja é lugar de amar uns aos outros com muito mútuo amor. A marca do verdadeiro cristão. Ama. Amar às vezes faz doer, irmãos, mas devemos amar. Perdoar é difícil, mas devemos conceder e receber perdão. Aí você pode dizer, sou o verdadeiro cristão. Você já viu aquele texto que Jesus disse, olha, se você tiver contra alguém um problema e você vem trazer no altar a sua oferta, se você não for reparar o problema com o irmão, não será recebido a oferta que é colocada ali no altar. Agora, considere e aplique aquela oferta financeira como o seu próprio coração. Você que quer ser um homem de oração, que quer ser uma mulher devotada nas escrituras, se você não perdoa quem lhe afligiu, que espécie de cristão você é e eu somos?
Precisamos, irmãos, viver a prática do Evangelho, e a prática do Evangelho é amar e perdoar também. Amém? Perdoar é verdadeiramente amor. Suportar é verdadeiramente amor. Buscar para perto o que está distante é verdadeiro amor. Quantos irmãos nossos estão distantes? Vamos buscá-los. Vamos mostrar o nosso amor por eles. E nessa busca vamos nos perdoar se for preciso. Mas vamos lá, irmãos. Consciência. Segundo, a aplicação e a minha oração é que Deus ilumine os nossos corações. Hoje, irmãos, onde é que nós encontramos a verdadeira revelação de Deus? Aqui. Nós não somos um povo que estamos esperando por novas revelações. Nós não esperamos visões e sonhos. Nós não nos guiamos por sonhos. Eu sonhei isso, Deus me mostrou isso em um sonho, eu tive um profeta chegou. Não, nós temos as Escrituras e isso aqui já nos é suficiente. É daqui que nós somos iluminados, é aqui que o Espírito Santo age no nosso coração, é aqui que Ele transforma o nosso coração.